Clube do Livro de volta por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. 1-2, Eline Brum é o nosso Clube do Livro da semana. E agora vamos então, né? A gente tem que correr um pouquinho, né? Porque a gente acabou se prendendo bastante na história ali do meio, né? Mas é importante dizer, né, que a Maria Lúcia, depois, né, de tudo aquilo que aconteceu com ela, de ela ter ficado em casa sozinha, daí a Laura acaba pegando a mãe, né, pra cuidar ali no apartamento, eles acabam descobrindo que a Maria Lúcia tem um câncer. E um câncer bastante avançado, inclusive. Ela começa a ficar amarela e ela não entende direito o porquê, né? Ela acha que é a química que está acontecendo dos remédios, mas na verdade são indícios de uma doença que ela tem muito forte. E a Laura acaba sendo bastante firme, né, com os médicos, porque ela acaba, na verdade, num momento bem estranho do livro, inclusive, né, que parece que ela começa a ter uma cumplicidade com a mãe, né, porque ela não quer que a mãe passe por algum tipo de cirurgia. Sofrimento. Se não vai fazer diferença alguma no final das contas, né? Ela quer saber dos médicos, com todas as palavras, se existe realmente uma cura para aquela doença. E os médicos sempre, né, tem aquela... Não, Eu achei posso. muito interessante essa parte do livro. Que ela quebra um pouco com isso. Às vezes com um texto parece meio que ensaiado dos médicos, assim, e tal. E eu achei ela bem incisiva, achei muito interessante esse posicionamento dela. Não, ó, isso aqui não tá no teu manual, né? Ela diz pro médico. Ela chama os médicos pelo nome, a Laura não chama os médicos de doutores em nenhum momento. Acho que também é um posicionamento interessante dela, né? Desmistifica um pouco do papel do médico como um deus, o que não é, definitivamente, né? Então ela questiona os médicos, diz, ó, eu quero saber a verdade, vai valer a pena minha mãe fazer uma cirurgia, Quanto tempo passar ela por tem? muita dor, depois passar por uma quimioterapia, vale a pena realmente? Quanto tempo ela tem, né? Então eu achei ela ali bem firme, né? E a maneira quando ela descreve a dissimulação que ela teve com a psicóloga, por exemplo, eu Ótimo achei aquilo. excelente, assim. Aham. A psicóloga, sei lá, vamos dizer que ela faz uma análise psicológica da psicóloga. Isso. Eu acho que, tô te dizer que ela ganhou de 10-0 da psicóloga ali, né? certamente. Conseguiu passar a psicóloga, olha, com folga. E eu acho muito interessante a forma como a Eline Brum escreve também, né? As frases dela, sabe? O jeito que ela vai colocando o pensamento do personagem junto com as ações que ele vai fazendo também. Eu achei sempre bem interessante mesmo o jeito que ela vai tecendo toda essa história. E aí depois a Laura então fica numa encruzilhada, né? Porque a mãe num primeiro momento pede para que ela então acabe com a vida dela, né? Abrevie a vida dela. E esse é um momento complicado assim para Laura, né? Ela fica com um grande dilema, né? O dilema do moralmente correto, Ou fazer o que eu sempre quis fazer. né? Moralmente correto de levar a cabo o tratamento da mãe e tal, como manda o figurino e como todo mundo no hospital e no mundo em geral, na sociedade, acharia, olha, que filha mais Dedicada. cuidadosa, Ficou até o fim com a mãe. É, isso. Ou então, realmente abreviar a vida da mãe, né? Que era uma coisa que ela muito tempo pensava durante a vida dela. Eu acho que esse ato de matar a mãe ali me parece até e aquele momento ali que elas ficam pensando nisso ali, como é que vão fazer, ou naquele... Eu acho que é o primeiro do livro, é o primeiro ato de amor entre elas, verdadeiro, assim. De parceria, cumplicidade, né? E isso ali, ela descobre que ela pode amar a mãe, mesmo que seja de um jeito tão Meio radical. que um ato de libertação, né? É. Enfim. Tem alguns momentos muito interessantes, como, por exemplo, aqui no capítulo 33, ela... Como alguém mata sua mãe? Não é uma pergunta moral pra mim, é técnica. Quanto táxi me leva ao hospital? Sabe, existe alguns momentos de um humor bastante, sabe, incorreto, na verdade, Sim. né? Mas tem esses momentos Ela bons encontra também no livro. essa oportunidade de matar a mãe quando ela descobre que o tratamento da mãe ali vai ser utilizado morfina, né? No Isso, caso, daí no ela soro, né? é, Então, daí ela meio que libera. Mas a cena, a descrição que a Eliane Brum faz dessa cena da morte da mãe, fazendo um paralelo com o filme Noviça Rebelde, que ela morre enquanto está assistindo Noviça Rebelde. que era olha. um filme que Que era a um Laura filme que gostava ela muito. gostava e a mãe nunca gostou, Isso. né? Então também é um ato de amor da mãe E com aí, ela, né? E aí no Última fim a cena. própria mãe, né, pediu pra assistir. Tu tem algum último pedido e tal? Eu gostaria de assistir Noviça Rebelde, enfim. Muito cinematográfico esse fim, eu achei aí do livro, sabe? Eu achei muito... É bem emocionante. muito... Eu também fiquei um tanto quanto emocionado, na verdade, com esse final também do livro, achei assim. bem interessante esse Porque final. claro, é uma morte pra um personagem ali, sabe, que
é um personagem que a gente aprendeu a não gostar durante toda a história, mas, sei lá, no final da vida ali, com aquela pequena cumplicidade que as duas tiveram ali, tu fica pensando, poxa, que é uma lição difícil pra filha também, né? Então, e tu pensa no personagem eutanásia também, que é um, sabe, um assunto muito espinhoso que também a Eliane Brum coloca na história. Então, vocês curtiram o programa todo aqui, vocês ouvintes, espectadores também, né? Dá pra ver que assunto espinhoso não faltou, né? Nesse livro da Eliane Brum. Ela reúne vários. São lá. Pra mim, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a própria questão da automutilação, né, da Laura. A Laura, desde pequena, ela se mutilava, né? Ela se cortava. Então, uma das partes mais angustiantes pra mim foi o dia que ela fez um sorriso na barriga. E que ela passa toda uma dor em função disso. E que ela também vira mocinha, como se dizia, né? E que ela também tem a sua primeira menstruação. É uma parte muito angustiante, porque ali ela ficou com medo de que ela poderia morrer com aquele corte na barriga. Mas isso depois ela aprende que ela tem que fazer cortes mais superficiais. E ela passa a vida dela, então, se cortando com um canivete suíço. E a mãe dela, em determinado momento, fala que a filha dela não gosta de praia, não foi à praia por causa do seu, né, sei lá, o seu corpo com cicatrizes, né? E ela fazia isso, Então, aparentemente, no primeiro momento que ela fez isso, foi meio que pra provocar a mãe, né? A mãe, eu acho que depois... Provocar porque ela veio com uma faca pra matar a mãe, e ela chega a encostar no peito da mãe, e a mãe então instiga ela se ela tem coragem de matá-la, e ela não faz isso com a mãe, e ela mesma se corta. E, né? e depois ela começa a se mutilar como uma forma de ela ganhar o próprio corpo. Ao longo do livro todo tem esse debate, o corpo da mãe, o corpo da filha são um só, meu corpo pertence à minha mãe, a Laura fica refletindo Inclusive, sempre no sobre final, isso. ela reflete sobre isso, né? Quando a minha mãe morrer, o que vai acontecer com o meu corpo? Se é o corpo dela ou o meu corpo. Tem esse debate também durante todo o livro, e no final ele fica mais E tem acentuado. Tem até um momento que ela olha ali, vai no hospital, vê a mãe, observa as mãos da mãe ali, vê que as duas mãos são parecidas, né? Isso. Daí ela vai lá e bate a porta na mão. Bate a porta do banheiro na mão e as unhas ficam arroxadas de tanto pavor que ela tem de ficar igual à mãe, muito parecida com a mãe, então ela se automutila desse jeito. Esse também foi um trecho do livro, assim, que eu fiquei muito chocada, assim, horrorizada, pra falar a verdade, né? E ela muitas vezes fala isso, que às vezes ela sente o cheiro da mãe nela, né? Porque a mãe dela tinha a mania de só tomar banho e se limpar com sabão caseiro, e que aquele cheiro ficava entranhado na mãe, no corpo da mãe, nas roupas, e ela às vezes sente esse cheiro, né? Parece essa mania de limpeza que a mãe tinha, e que a Laura também tinha uma mania de limpeza, como se fosse assim também, como se limpando fisicamente pudesse se limpar moralmente e tal, enfim. É muito louco isso. E a parte polêmica do livro, que a gente estava conversando antes, né? Que, tipo, a última página do livro diz o seguinte: estou exaurida. Escrever ficção é como emprestar meu corpo para mim mesma. Escrevi para poder matar a minha mãe. Essa possibilidade única que a literatura dá. E talvez para amá-la. E ela segue falando, né? Essa faca não dói menos ao recortar meu corpo. E como escrevo no computador, não há sangue nem matéria. A insanidade desse corpo que não pode ser tocado me confunde. Descubro que escrevi sobre a impossibilidade da literatura, o fracasso previamente assumido ao tentar transformar vida em palavra. O que mais importa é que não pode ser escrito, o que grita sem voz e sem corpo entre as linhas. O para sempre indizível, é melhor assim que seja assim. Então, eu lembrei do livro do Ian McEwan, que é o Desejo de Reparação, né? Que ele teve um filme também. Que no final do filme, e spoiler aí pra quem não viu o filme, desculpa, né? Ou pra quem não leu o livro. Tá os ouvidos porque Liga a TV. Porque o final, o casal do filme se reencontra e tem um final feliz. Mas depois a gente acaba descobrindo que o final feliz, na verdade, é só uma invenção. É uma invenção do escritor, porque na literatura tu pode fazer o que tu quiser. Tu pode reunir os personagens que tu quer, tu pode matar tua mãe se tu quiser. Na literatura tu pode. Na vida real, nem sempre tu pode fazer as coisas que tu quer, né? Tu não, o final feliz não tá ali no final da curva, talvez. Então isso é meio que eu li esse final do livro, assim. Eu fico me perguntando, será que a mãe realmente morreu? Será que realmente ela matou a mãe dela, como ela diz no livro? Ou ela usou o livro, usou essa literatura, no caso, pra contar essa história? Pra ter uma oportunidade de matar. Pra poder matar a mãe dela. O final do livro não deixa claro. Pra mim, pelo menos, não fica claro.
Pra vocês... Eu acho que ela matou a mãe. Eu acho que ela matou, mas... Acho que ela matou a mãe. Vamos deixar em aberto. Nunca saberemos. Nunca saberemos. Só o futuro dirá. Ou não, né? Vamos Sim. chamar então o professor Baldiceira aqui pra ler um trechinho do livro pra gente? Vamos nessa. Tinham-me contado que os escritores eram uma espécie de deuses. Eles criavam um mundo em que podiam viver e escapavam deste pela porta dos fundos. Me preparei a vida inteira para ser Deus. E só o que faço agora é desinventar a mim mesma. Acho que é isso. A realidade é uma ficção. Considerações finais agora, então, aqui do Clube do Livro. Começamos com William Mansky. Então, apesar do livro assim ser sádico, perturbador, eu acho que ele deve ser lido justamente por incomodar o leitor. Eu acredito assim que a boa literatura, ela deve ser, boa, instigante, mas também provocadora, no caso também, como é o livro, perturbadora. Isso serve para mim, na minha opinião, para filmes, tanto para arte como um todo. A sensação de incômodo, de mal-estar que o livro proporciona me remete até uma frase que eu li por aí, mas eu vou ficar até devendo a autoria. Mas que... Lispector, né? Clarice Lispector, Caio Fernandes de Abreu. Pode ser. Mas é uma frase que diz o seguinte: a literatura não é feita com amenidades. Então é um livro ousado e eu recomendo muito. Gabriela Clemente? Eu também recomendo, pelos motivos que o William falou, de ser uma coisa diferente. Tem uma trama que tu te envolve, que tu, até pela leitura, pelo modo como a Eliane Brum escreve, que tu entra no pensamento das duas. Eu acho que toda leitura é válida justamente por isso, porque tu entra na história, tu entra no livro, mesmo que não seja uma história boa, tu vai aproveitar de alguma maneira. Eu acho que a pessoa tem que estar num momento bom emocionalmente para ler esse livro, mas que vale a pena, com certeza. Camila Kiel? Eu também super recomendo esse livro, assim. Eu acho que ele é um retrato bem pungente de uma relação, assim. E o William falou, acho muito bem essa questão do incomodar. E ele é um livro que incomoda. Ele é um livro que te tira do centro, assim, porque tu... Tira daquela zona de conforto. Tu vem vindo numa balada, assim, e tu... para tudo. Porque os temas são muito espinhosos, realmente. É uma ficção muito real. Isso é que me chamou a atenção desde o início, assim. É uma ficção ok, mas ela é uma ficção muito verossímil. Então, e isso mexe um pouco com a gente, assim. E ela não tem meias palavras, entendeu? E ela é muito direta nesse sofrimento. E acho que às vezes também a gente precisa ler um pouco... Assim como no programa passado a gente falou da Clarice Lispector. Da Clarice, do Érico Veríssimo, nada a ver, que era bom às vezes retomar um pouco da coisa mais, alguns sentimentos mais pueris, infanto-juvenis, mas também às vezes a gente precisa ler um pouco de uma ficção que seja bem real, assim. E a gente precisa ser confrontado, né? É um tapa na cara também, é soco no estômago, um tapa na cara, cortes Pois é, porque é um livro realmente que, como a Gabriela falou também, é bom estar num momento bom também para ler o livro, porque ele realmente te deixa desconfortável, mas... Eu endosso tudo que vocês falaram aqui, porque realmente é importante mesmo tu ter uma literatura assim que te tire do prumo também. A Eliane Brum escreve muito bem. A experiência que ela tem como jornalista, nas crônicas que ela escrevia, repito, é muito interessante porque ela traz isso para a literatura dela de ficção. E para ser um bom cronista, tu tem que ser um ótimo escritor. E a Eliane Brum certamente é, e fez Uma Duas, que é um livro que realmente vale a pena conferir. Legal, né? Foi legal essa experiência, né? Muito boa, muito boa. E, claro, a gente vai se despedindo por aqui, mas semana que vem tem mais Clube do Livro. William Mansky, Gabriela Clemente, Camila Kiel, muito bacana. Muito obrigada. Valeu. E até a próxima semana, então, com mais Clube do Livro na TV Unicinos e Unicinos FM.